O perigoso caminho em direção ao despertar. Parte 5 por Bernard Guenter. A armadilha de querer ajudar os outros. Esta armadilha está estreitamente relacionada por trás do impulso de tentar vigorosamente despertar outros. Uma vez que, em muitos casos, não há obviamente nada de errado em querer ajudar os outros, e, na verdade, é frequentemente encorajado a estarmos lá para os outros necessitados. Respeitar o livre-arbítrio aplica-se aqui também, pois que não podemos realmente ajudar quem não está disposto a ajudar a si mesmo, ou que não está pedindo por isso. O desejo de ajudar e estar em serviço também vem de um lugar bem intencionado. No entanto, se começarmos a dar conselhos não solicitados a pessoas, ou lhes dissermos o que deveriam ou não deveriam fazer, não estamos sendo atenciosos, mas sim, estamos vindo de um lugar de desejo egoísta de mudar a outra pessoa. Especialmente quando desrespeitamos os limites previamente estabelecidos. Isso não significa ficar em silêncio quando as pessoas se comportam de maneira abusiva em relação aos outros e precisamos intervir para fornecer apoio contra a injustiça. Novamente, tudo depende da situação específica e contexto. Seria necessário desenvolver-se a tal ponto que seria possível saber e entender o suficiente para ser capaz de ajudar alguém a fazer algo necessário para si mesmo, mesmo quando essa pessoa não estava consciente da necessidade, e poderia trabalhar contra você. Só neste sentido o amor é devidamente responsável e digno do nome do amor verdadeiro. Mesmo com as melhores intenções, a maioria das pessoas teria muito medo de amar outra pessoa em um sentido ativo, ou mesmo de tentar fazer qualquer coisa por eles. E um dos aspectos aterrorizantes do amor era que, embora fosse possível ajudar uma outra pessoa até certo ponto, não era possível realmente fazer nada para elas. Se você vê outro homem cair, quando ele deve andar, você pode pegá-lo. Mas, embora dar mais um passo seja mais necessário para ele do que o ar, ele deve dar esse passo sozinho. Impossível para outra pessoa levá-lo. Gurdjieff. O impulso para ajudar os outros também pode vir de um lugar de evitar o nosso próprio material, e mais frequentemente o conselho que damos aos outros é o que precisamos aplicar a nós mesmos, em primeiro lugar. Temos muito mais impacto em ajudar e inspirar os outros se vivermos pelo exemplo, como âncoras de frequência incorporadas, mas devemos ter cuidado com o complexo de superioridade que se arrasta, assim como o complexo salvador, tratado mais adiante. A noção de serviço aos outros também se tornou muito distorcida, particularmente entre a religião New Age, onde o STS, serviço ao eu, é geralmente confundido com serviço aos outros, especialmente quando nós ajudamos os outros a sentirem-se melhor sobre nós mesmos, ou mesmo sentir a necessidade de dizer aos outros o quanto temos sido do serviço e, assim, alimentar-se da atenção/adulação. Isso se relaciona com a decepção do ego espiritualizado. Michael Topper dá uma visão geral da dinâmica STO/STS a partir de uma perspectiva mais elevada. Link em inglês aqui. Ambas as armadilhas, tentando despertar e tentar ajudar os outros, podem ser particularmente desafiadoras nos relacionamentos íntimos, quando um parceiro começa a acordar e está envolvido no autotrabalho sincero e na procura da verdade, mas o outro parceiro não está. Se ambos os parceiros não começam a olhar na mesma direção e não têm fundamento para trabalhar sinceramente em si mesmos e na relação, a separação é muitas vezes inevitável, pois ambos os parceiros acabam interferindo essencialmente no caminho de alma uns dos outros. É importante notar que os relacionamentos assumem um nível totalmente novo quando ambos os parceiros estão sinceramente envolvidos na busca da verdade e no autotrabalho e, portanto, a psicologia de relacionamento do estilo tradicional tem seus limites, uma vez que geralmente aborda as relações de uma perspectiva matricial, sem considerar outros fatores, como o lado negro do cupido/picada do amor e interferências hiperdimensionais nos relacionamentos. Armadilha da mente revolucionária, presa na 3D. Esta é também uma armadilha muito comum. Ficamos capturados na visão de túnel da matriz 3D, lutando externamente, que é, afinal, apenas uma manifestação, sintoma, da matriz hiperdimensional não física.
Ao fazê-lo, inadvertidamente alimentamos a agenda do reino negativo de dividir e conquistar, e então a Matrix tem-nos, trabalhando através de nós, alimentando-se de todas as emoções lixo/descarga projetadas. Relaciona-se também com as limitações do pensamento 3D, preso na mente, no que diz respeito à tentativa de consertar o mundo, bem como a má percepção do mal e tentar erradicá-lo, em vez de transcendi-lo. Esta armadilha é baseada em uma falta de consciência/compreensão das forças hostis ocultas que operam fora da nossa gama de percepção sensorial, 5 sentidos. Olhe o que aconteceu em 1914, ou, aliás, o que está acontecendo na história humana. O olho do yogi vê não só os acontecimentos externos, mas também as enormes forças que os precipitam à ação. Se os homens que lutaram eram instrumentos nas mãos de governantes e financistas, estes, por sua vez, eram meras marionetes na engrenagem das forças ocultas hiperdimensionais. Quando alguém está habituado a ver as coisas por detrás, já não é mais propenso a ser tocado pelos aspectos externos, ou esperar qualquer remédio de mudanças políticas, institucionais ou sociais. A única saída é através da descida de uma consciência incorporada, que não é o fantoche/marionete dessas forças, mas é maior do que elas são. Sri Aurobindo, as forças escondidas da vida. O Yoga Integral tem abordado esta armadilha, também relacionada com a armadilha de lutar contra o mal, com mais profundidade em ensaios anteriores. Timeline Reality Split, vibração de frequência e as forças escondidas da vida e individualidade, incorporação e ancoragem de uma frequência mais alta. A armadilha da falta de significado, outro estado de autoderrota do ser em que algumas pessoas se encontram em algum momento em sua jornada de despertar, é a noção de falta de significado, ou nada importa de qualquer maneira. Podemos escorregar para este estado de desautorização mesmo depois de termos tido experiências mais profundas de autorrealização, em que encarnamos a totalidade e a unidade de tudo isso, com a dissolução da personalidade eu e perda da consciência separada, dando caminho para uma experiência abrangente e expansiva do divino, percebendo a ilusão do estado de sonho que fomos apanhados interiormente. É também assim que o ego pode sequestrar essas experiências profundas depois que o período de descer/baixar a compreensão começa na esteira de tais revelações, distorcendo assim verdades superiores como tudo é ilusão, em uma espécie de niilismo paradoxal e espiritualizado. Portanto, não vemos qualquer propósito para fazer algo, pois tudo o que fazemos é irrelevante, uma vez que acreditamos que nada importa de qualquer maneira a partir da perspectiva absoluta, dessa perspectiva que é verdadeira. No entanto, a armadilha é assumir o ponto de vista de Deus, não falar de qualquer ideia religiosa externa de Deus, e esquecer que ainda temos de desempenhar nossos papéis em alinhamento com a vontade divina, encarnado em um corpo e colocado dentro do grande esquema da evolução da consciência. As frequências de criação do transmutam-se através de todas as expressões de manifestação energética, misturando-se com o nosso ser encarnado e são todas uma expressão única de Deus, que é a nossa única via da alma com todas as suas expressões, talentos únicos e lições, e propósito. Essa armadilha é ainda mais severa quando se usa verdades absolutas como tudo é um e tudo é ilusão de uma perspectiva estritamente intelectual de crenças, sem nunca ter experimentado um verdadeiro despertar encarnado. Muitos seguidores da filosofia da não-dualidade podem cair nessa armadilha, reforçada por suas próprias racionalizações e superestimando seu nível de ser. Vemos isso também em distorcidos ensinamentos espirituais da nova era que têm cooptado e distorcido verdades superiores. Cair na armadilha de falta de sentido também pode ocorrer quando ficamos sobrecarregados pela loucura da fusão coletiva. À medida que vertemos as camadas de ilusões e mentiras com as quais temos sido doutrinados, e podemos perceber cada vez mais a patologia normalizada em nosso mundo, com milhões de pessoas programadas sonhando despertar, podemos sucumbir a um estado de choque. Esta rigidez pode manter seu nível de aderência, quando ficamos presos no processo necessário de desilusão e as sensações resultantes de desespero, depressão e desesperança se apoderam. Só vemos a negatividade em nosso mundo e nos isolamos de tudo e de todos. Nota:
Aprender a ficar sozinho na solidão, não ser confundido com a solidão, é uma lição necessária para aprender neste processo também. Dizemos a nós mesmos que é inútil, o mundo sempre será como é, não há nada que eu possa fazer, nada em atos, etc. Esta é a aderência / o agarrar desesperado do ego para não deixar ir, para reafirmar a ilusão da separação, e também sequestra o processo de tornar a escuridão consciente, transformando-a em negatividade autodetestável. Os ataques e interferências hiperdimensionais também podem aumentar durante esta noite escura da alma, tentando nos manter no submundo da escuridão, até o ponto de nos empurrar para tendências suicidas. No entanto, o processo de desilusão é um estágio necessário, e de fato, positivo, do processo de despertar, isto é, a dissolução de ilusões. Portanto, sentimentos e períodos de desespero, depressão, choque, solidão e falta de sentido são sintomas normais de uma alma mais profunda despertando, e há uma luz no fim do túnel se tivermos fé e persistirmos em ceder à escuridão interior e exterior. Em última instância, estabelece a base para inflamar o fogo alquímico interno da transmutação. Do chumbo, matéria / consciência do ego, em ouro, espírito / vontade divina. Fuga das responsabilidades diárias. Algumas pessoas podem tornar-se tão apaixonadas por viver uma vida espiritual, ou ficar presas na mentalidade revolucionária, que a usam como uma desculpa para evitar lidar com assuntos cotidianos comuns. Elas tendem a rejeitar qualquer coisa que elas não percebem como espiritual ou que elas veem como a realidade da Matrix, de uma forma reacionária de resposta automática / preto e branco, como não pagar suas contas, alugar ou sentindo-se muito bom / muito espiritual para até obter uma fonte de renda e trabalho. Nos casos mais extremos, elas tendem a manipular, ficar como sanguessugas, e essencialmente se alimentar, de outros, a fim de prover para si próprias, e sozinhas. A rejeição do mundo material é outra área de uma compreensão distorcida no que diz respeito à vida espiritual. O outro lado daquela moeda está usando conceitos espirituais como uma justificação / meios de obter avidez materialista / vícios. Muitos verdadeiros / buscadores espirituais acreditam que sua incapacidade de funcionar no mundo 3D recusa, para gerenciar assuntos diários comuns é como usar um distintivo de mérito, uma prova da sua grande espiritualidade. Eu sou muito espiritual para... Isto liga ao complexo do mártir também, falo mais tarde. O Zen dizendo antes da iluminação, corte madeira, carregue água. Depois da iluminação, corte madeira, carregue água, se aplica aqui, o que basicamente significa ter humildade. Isso também se aplica à armadilha de combater a Matrix 3D. Enquanto o sistema de controle matricial minou nossa energia, e mantém muitos de nós preocupados com a sobrevivência e ganhando a vida, ao roubar de nós, impostos, ou manipulando-nos em dívida, ou pior, precisamos ser planejadores estratégicos, a fim de evitar atrair a atenção negativa desnecessária da Matrix que poderia comprometer tanto a nossa capacidade de funcionar como de ajudar os outros. Quando nos recusamos a lidar com assuntos da vida cotidiana, decorrentes de uma sensação inflada de ser espiritual ou uma atitude reativa emocional, exploda-se o sistema projetada nos sintomas / sombras na parede da Matrix 3D. A Matrix nos tem neste caso também, pois essencialmente reagimos a partir do ego / consciência de sobrevivência, que é exatamente a frequência onde os senhores da Matrix querem que estejamos. Algumas pessoas concentram toda sua energia e sua vida em ficar fora da rede / sistema, ou procurar falhas e maneiras de não pagar seus impostos, essencialmente tentando viver abaixo do radar, o que pode comprometer sua capacidade de servir. Também pode se tornar uma estratégia de evasão, baseada no pensamento de sobrevivência na 3D. Embora, obviamente, não esteja a condescender com o sistema de roubo, nem estou contra a luta pela autossustentabilidade ou a viver fora da rede, muito pelo contrário, precisamos ser cautelosos para não cair na revolucionária 3D, e voltarmos ao ponto novamente. Armadilha da mentalidade, nem em pensamento / comportamento reacionário preto e branco. Como é mencionado em vários ensinamentos esotéricos, como Gnose de Boris Moraviev,
Em seus primeiros passos na via caminho de acesso ao despertar, transcendendo a lei geral matriz hiperdimensional, o homem deve aplicar o princípio: alimente o crocodilo para que não sejamos devorados. Em outras palavras, às vezes precisamos alimentar os crocodilos para mantê-los calmos, ou seja, brincar com as regras da Matrix até certo ponto para nos protegermos para que possamos continuar com a grande obra e não atrair atenção negativa desnecessária sobre nós mesmos. A armadilha da consciência de vítima e da culpa. Conforme despertamos para o horror da situação como Gurdjieff descreveu, e percebemos a loucura do mundo, com pessoas dormindo, sonhando estar despertas, bem como o nosso próprio estado de sono e condicionamento, podemos sentir como estarmos presos em uma prisão, e essa analogia é correta em muitos aspectos. Como o resultado deste choque, pode ser natural, a princípio, é sentir-se como uma vítima e culpar os poderes/autoridades da elite global em um nível 3D, ou seus marionetes hiperdimensionais, para nossa situação. No entanto, ficar preso na culpa e vitimização é essencialmente um estado de desautorização, sem poder, que alimenta a Matrix. Enquanto toda situação é sentida como estar em uma prisão, de uma perspectiva mais elevada, a vida na Terra é uma escola para a evolução da consciência, e tudo o que há é essencialmente lições de alma. Quando estamos sujeitos a ataques pessoais, hiperdimensionais ou de outras pessoas, ou temos que lidar com relacionamentos interpessoais difíceis, onde tendemos a culpar os outros ou nosso parceiro pelo que eles/ela fizeram para nós, e entramos em reatividade, a Matrix está sendo nutrida. Obviamente, isso não significa tolerar o abuso, e os limites precisam ser feitos. No entanto, essencialmente, não podemos culpar os outros por como nos sentimos. A frequência da vítima/culpa é exatamente o que a Matrix hiperdimensional alimenta, e eles querem que nós nos envolvamos no combate interpessoal, pois tudo cria o lixo/descarga emocional para que eles se alimentem. No momento em que você toma algo como pessoal, a Matrix tem você, desencadeando sua autoimportância, identificação com sua personalidade/ego. A autoimportância é nosso maior inimigo. Pense nisso, o que nos enfraquece é sentir-nos ofendidos com as ações e atos de nossos semelhantes. Nossa autoimportância exige que passemos a maior parte de nossas vidas ofendidos por alguém. Todo esforço deve ser feito para erradicar a autoimportância da vida dos guerreiros. Sem autoimportância, somos invulneráveis. Autoimportância não é algo simples e ingênuo. Por um lado, é o núcleo de tudo que é bom em nós, e por outro lado, o núcleo de tudo que é deteriorado. Para se livrar da autoimportância que está deteriorada exige uma obra-prima da estratégia. A fim de seguir o caminho do conhecimento tem de ser muito imaginativo. No caminho do conhecimento nada é tão claro como gostaríamos que fosse. Guerreiros lutam com a autoimportância como uma questão de estratégia, não de princípio. Impecabilidade não é outra coisa senão o uso correto da energia. Minhas declarações não têm nenhuma conotação de moralidade. Eu economizei energia e isso me torna impecável. Para entender isso, você tem que economizar energia suficiente em si mesmo. Guerreiros recolhem registros estratégicos. Eles listam tudo o que fazem. Então eles decidem quais dessas coisas podem ser alteradas a fim de permitir uma pausa, em termos de gastar sua energia. O inventário estratégico abrange apenas padrões comportamentais que não são essenciais para nossa sobrevivência e bem-estar. Nos inventários estratégicos de guerreiros, imagens de autoimportância enquanto a atividade que consome a maior quantidade de energia, seu esforço é para erradicá-las. Uma das primeiras preocupações dos guerreiros é liberar essa energia para enfrentar o desconhecido com ela. A ação de reorientar a energia é impecabilidade. A estratégia mais eficaz para reorientar a energia consiste em 6 elementos que interagem uns com os outros. 5 deles são chamados os atributos do caminho do guerreiro: controle, disciplina, tolerância, tempo e vontade. Eles pertencem ao mundo do guerreiro que está lutando para perder a autoimportância. O 6º elemento, que é talvez o mais importante de todos, pertence ao mundo exterior e é chamado de tirano pequeno.
Um tirano pequeno é um atormentador. Alguém que ou tem o poder da vida e da morte sobre os guerreiros ou simplesmente os irrita para a distração. Pequenos tiranos nos ensinam o desapego. Os ingredientes da estratégia dos novos capacitados mostram quão eficiente e inteligente é o dispositivo de usar um pequeno tirano. A estratégia não é só se livrar da autoimportância. Ela também prepara guerreiros para a realização final, que é a impecabilidade, que é a única coisa que conta no caminho do conhecimento. Se os que vêm podem enfrentar pequenos tiranos, eles podem certamente enfrentar o desconhecido com impunidade, e então eles podem suportar a presença do incognoscível. O erro que os homens médios fazem ao confrontar pequenos tiranos não é ter uma estratégia para fracassar. A falha fatal é que os homens comuns se levam muito a sério. Suas ações e sentimentos, bem como os dos pequenos tiranos, são muito importantes. Guerreiros, por outro lado, não só têm uma estratégia bem pensada, mas são livres de autoimportância. Pequenos tiranos capturam com seriedade mortal, enquanto guerreiros não. O que geralmente nos esgota é o desgaste da nossa autoimportância. Qualquer homem que nada tem de orgulho é afastado/separado do ser para se sentir inútil. Dom Juan e o Fogo Interior, por Carlos Castaneda. Independentemente do que aconteceu para nós, à luz do processo de despertar, precisamos tomar consciência do arquétipo da vítima que está fortemente embutido em nossa psique coletiva para nos capacitar e assumir a responsabilidade por nossa cura, crescimento e vida. A raiz do arquétipo da vítima é um medo que você não pode sobreviver ou não sobreviverá. Não apenas sobrevivência física, mas a sobrevivência de sua identidade, suas esperanças e sonhos ou senso de si mesmo. No fundo, existe a crença de que você não merece prosperar e que a vítima é uma maneira de ter controle passivo sobre sua vida. Todas as vítimas têm direito. Pode levar algum tempo para ver o seu próprio senso de direito, mas é importante identificá-lo para ser capaz de transformar este interessante arquétipo da sombra para a luz. Trabalhar através da vítima pode ser a coisa mais difícil que você faz, mas é a vida se alterando também. A vítima iluminada entende que o verdadeiro poder vem de dentro e está ligado à responsabilidade pessoal. Quando você é a vítima iluminada, você não pode culpar os outros porque você pode ver que a perda de poder acontece de dentro. Seria inútil procurar o empoderamento onde ele não existe. A vítima iluminada pergunta: o que posso fazer com a situação que me foi dada? Há uma grande cena do filme O Senhor dos Anéis, onde Frodo, sentindo-se vitimado pelo fato de que o Anel do Poder chegou até ele, diz a Gandalf: eu gostaria que o anel nunca tivesse chegado a mim. Gandalf responde-lhe sabiamente: assim como todos os que vivem para ver esses tempos. Mas não cabe a eles decidirem. Tudo que temos para decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outras forças trabalhando neste mundo, Frodo, além da vontade do mal. Bilbo estava destinado a encontrar o anel. Nesse caso, significa que você também deveria tê-lo. E esse é um pensamento encorajador. Aqui Gandalf mostra a Frodo onde está seu verdadeiro poder. Há algumas coisas na vida que não são para nós decidirmos, mas podemos decidir o que fazer com o que nos foi dado, ou o que nos aconteceu. É um pensamento muito encorajador. A vítima iluminada não tem medo de fraqueza e fragilidade porque mantém a vulnerabilidade como uma força. Vocês aprenderam que o poder pode ser encontrado mesmo na pior vitimização. Você não tem mais medo de falhas, perdas, tragédias, sofrimento e infortúnio porque nenhuma dessas circunstâncias externas tem o poder de controlar sua vida. A vulnerabilidade é o cerne da sua força porque ela permite que você descubra diferentes tipos de poder e especialmente reconheça a força da abertura. A vulnerabilidade torna você maleável e disposto a ser mudado pelas suas circunstâncias sem perder seu poder. Susana Barlow, entendendo o arquétipo da vítima. Nós vemos o arquétipo da vítima/culpa exteriorizado nos meios sociais nestes dias também.
Uma boa maneira de verificar a si mesmo, a fim de garantir que você não está caindo nessa armadilha, e, portanto, essencialmente dando seu poder energeticamente, é observar como facilmente você começa a ficar provocado/chateado sobre os posts de outras pessoas, opiniões, imagens, etc., especialmente numa referência baseada em um nível emocional. Observe como você pode estar projetando o tumulto interior em pessoas que você nunca conheceu pessoalmente, nem falou cara a cara, tomando as coisas pessoalmente, ficando ofendido, mesmo se você se for justificado porque você foi atacado. Aliás, neste caso não há nada de errado em bloquear/excluir pessoas, colocar limites claros é importante, também. Observe, ao compartilhar coisas pessoais, se está realmente vindo de um lugar de autopiedade e culpa, em vez de vulnerabilidade honesta que é apoiada pela humildade, não deve ser confundido com autodiminuição, irresponsabilidade pessoal, ou postar algo a fim de buscar a atenção, que se relaciona com narcisismo. Tudo isso deste lixo/descarga emocional, baseado no egóico autocentramento, é o que sustenta a Matrix. Às vezes é complicado capturá-lo em si mesmo, e a mente do ego/predadora pode camuflar-se e mudar de forma como um camaleão. A autossinceridade, a auto-honestidade radical e a observação de si mesmos são ferramentas-chave para se executar a fim de verificar nossas ações e pensamentos em todos os momentos. A esse respeito, uma boa pergunta a se fazer: qual é a minha verdade, intenção de publicar isto ou aquilo? Tudo isso é especialmente verdadeiro em relação à internet e à inteligência artificial, uma contaminação que todos nós estamos expostos através da tecnologia, mantendo-nos centrados na mente e isolados, apesar do lado positivo da conexão, rede e compartilhamento de informações. Ao mesmo tempo, é importante não nos culpar, especialmente quando compramos a ideia distorcida da nova era de que você cria sua própria realidade e a ideia simplificada de que você criou tudo em sua vida, com base em seus pensamentos e estado emocional. A assim chamada lei da atração, como é comumente usada nos dias de hoje em conceitos corrompidos de nova era/pop espiritualidade de você cria sua própria realidade, é uma grosseira distorção de seu verdadeiro significado esotérico e fonte, que diz: peça e a você será dado, também foi corrompido de seu significado esotérico original e diluído em: eu posso ter qualquer coisa que eu quero do universo, se eu apenas pedir para ele, e alinhar meus pensamentos e emoções com meus desejos. Em primeiro lugar, a lei da atração baseada no ditado semelhante atrai semelhante, foi voltada para o buscador sincero envolvido no autotrabalho esotérico, o que significa que ele/ela vai atrair qualquer coisa que o ajude para sua evolução da alma com o objetivo de união com ou seja, incorporação/encarnação da alma, autorrealização, despertar/iluminação, etc. A frase peça e a você será dado para o conhecimento esotérico, a verdade, a assistência e aos segredos ocultos que o ajudarão no caminho, e não uma coisa ou trabalho, dinheiro, relacionamento, baseada nos desejos culturalmente condicionados do ego. No entanto, o que a ele/ela será dado ou atraído não depende de ele/ela, mas se relaciona com suas lições de alma e até inclui, além de coisas positivas, como um mestre, ataques de forças ocultas, que podem ser ensinamentos/iniciações disfarçadas que podem parecer negativas para o olho do não iniciado, mas são lições necessárias para ele/ela passar como parte do processo de despertar. Eles não têm nada a ver com atraí-los por causa de sua atitude negativa. Afinal, trata-se de deixar de lado o condicionamento mental do macaco e perceber a ilusão da vontade pessoal e identificação do ego, para dar lugar à vontade divina, tornar-se um indivíduo soberano encarnado, um instrumento consciente para o espírito trabalhar, expressando-se neste plano de realidade, fundindo-se com ele/ela como uma única âncora de frequência. Continua, armadilha do Salvador e consciência do mártir.